Imagina um futuro onde você emagrece sem perder músculo. Aliás, não só preserva músculo, mas você ganha enquanto perde gordura. Sem testosterona, sem esteroide, sem acne, sem queda de cabelo, sem infertilidade, sem nenhum colateral androgênico. Parece ficção científica, né? Só que esse futuro já começou. Foi exatamente o que aconteceu em um estudo recente com primatas. Uma combinação de trevogrumab, garetosmab e semaglutida foi capaz de gerar algo que até então parecia biologicamente impossível. Houve uma perda massiva de gordura, um ganho real de massa muscular em pleno déficit calórico e um detalhe, sem esteroides anabólico-androgênicos. Mas calma, isso ainda não significa que você vai tomar uma injeção, acordar trincado, cheio de músculo e sem esforço. Hoje você vai entender o que é hype, o que é ciência e se isso aqui realmente é o começo do fim dos esteroides. Quando você ouve a palavra anabolizante, provavelmente pensa em testosterona, oxandrolona, trembolona, nandrolona, mas tecnicamente isso está no mínimo incompleto. Esses compostos não são anabolizantes puros, eles são compostos anabólico-androgênico. De forma simples, androgênico é tudo que está relacionado à expressão de características sexuais masculinas. Queda de cabelo, voz mais grossa, aumento de pelos corporais, acne, oleosidade da pele, alterações de humor, mais impulsividade, agressividade, ansiedade, atrofia testicular, infertilidade e aumento da próstata. Tudo isso vem da ativação dos receptores androgênicos, que estão presentes não só no tecido muscular, mas também nos demais tecidos. E anabólico é tudo que estimula o crescimento tecidual. Aumento da massa muscular, aumento da densidade óssea, da retenção de nitrogênio, da síntese proteica e até melhora da cicatrização. Tudo isso é efeito anabólico. O problema sempre foi esse. Até hoje não existia de forma eficiente e segura como separar essas duas coisas. Para ter músculo, você pagava o preço da androgenização. E aí até surgiram os SARMs, só que ainda com um efeito muito limitado e sem ainda trazer esse benefício claro de efeito anabólico sem efeito androgênico. E é aqui que as novas drogas entram para revolucionar. Pela primeira vez, construir músculo sem mexer no teu eixo hormonal, sem te transformar hormonalmente, vai ser possível. Bimagrumab é um anticorpo monoclonal que bloqueia o receptor de ativina do tipo 2A e B. Na prática, ele bloqueia a miostatina e ativina A ao mesmo tempo. Remove dois dos maiores freios biológicos para o crescimento muscular. E o que já foi visto em humanos, mais 7% de massa magra e menos 20% de gordura corporal. Sem um treino específico, sem uma dieta diferente. Estudo feito em pacientes sedentários com obesidade e diabetes tipo 2. Um estudo publicado no JAMA em 2021. Estudo de fase 2. Agora a gente tem novos estudos de fase 3 em andamento. Mas a forma de uso desse medicamento é em infusão intravenosa uma vez por mês. E é bom frisar que ele foi pausado pela Novartis por uma questão de custo, não por segurança. De fato, ele não tem uma aplicabilidade tão grande nas distrofias, por não trazer uma melhora de função muscular significativa, mas no contexto de obesidade e condições metabólicas associadas, ele pode ser muito interessante. Por isso foi retomado agora pela Eli Lilly, que atualmente está testando o bimagrumab em combinação com a semaglutida e até mesmo a tirzepatida, que é o Mounjaro, em estudos agora de fase 2 e fase 3. Outra droga em potencial, o ACE083, que é um inibidor local da miostatina. A aplicação é feita direta no músculo que você quer hipertrofiar, demonstrando aí um aumento expressivo de volume, mas só no músculo aplicado. Foi testado em distrofias musculares, funcionou para o volume, mas não melhorava a força nem a qualidade de vida. Por isso teve o projeto abandonado. Infelizmente a gente não vai ver essa substância no mercado. No entanto, tem outras coisas novas vindo por aí. O trevogrumab, que é uma antimiostatina, que bloqueia a miostatina e traz como resultado um ganho modesto de massa magra, só que sozinho ele não revoluciona o tratamento da obesidade. Por isso que existem estudos que combinam trevogrumab com a semaglutida. Assim, a gente tem um efeito que antagoniza a perda de massa magra durante o déficit energético e ainda potencializa o emagrecimento por conta de você ter um maior gasto energético com essa musculatura e ainda ter o efeito no apetite promovido ali pela semaglutida. E também tem o estudo da combinação dos três fármacos, trevogrumab, garetosmab e semaglutida. E aqui o jogo muda, porque a gente vai ter um bloqueio dos receptores de miostatina, bloqueia a ativina
A e faz o agonismo dos receptores de GLP-1. Como resultado, nos estudos em macacos, a gente teve uma perda massiva de gordura, um ganho real de massa magra e tudo isso em déficit calórico. Esse combo é hoje um dos mais promissores da farmacologia anabólica não androgênica. E eu vou trazer os dados de um dos estudos disponibilizados aí pelo laboratório que está pesquisando esse medicamento. O estudo em macacos, com números aproximados, foram utilizados 4 grupos nesse estudo. Um dos grupos só fez dieta, era o grupo controle. Um outro grupo usou a semaglutida isolada. Um terceiro grupo usou trevogrumab. E o quarto grupo usou os 3 compostos, trevogrumab, garetosmab e semaglutida. E o resultado foi surpreendente. Aqueles macacos que só fizeram dieta perderam 400 gramas de gordura e 15 gramas de massa magra, de músculo. Os macacos que usaram a semaglutida isolada perderam 700 gramas de gordura e 100 gramas de massa muscular, ou seja, multiplicou aí a perda de massa magra por 7, cerca de 6, 7 vezes. Foi um efeito muito interessante, né? A gente teve uma perda relevante de gordura, só que em contrapartida um efeito catabólico maior sobre o tecido muscular. Já o terceiro grupo, que associou trevogrumab com semaglutida, teve uma perda de quase o dobro do grupo que usou só semaglutida, perdendo 1.300 gramas de gordura e só 15 gramas de massa muscular, ou seja, eu praticamente não tive um efeito catabólico e ao mesmo tempo perdi quase o dobro de gordura que eu perderia só com a semaglutida e a dieta. E agora, para deixar isso ainda mais interessante, o combo que associou os 3 medicamentos que eu mencionei, trevogrumab, garetosmab e semaglutida, perdeu 1.400 gramas de gordura, ou seja, o dobro do grupo que usou só a semaglutida, e ganhou 400 gramas de massa muscular. Ou seja, eu não só tive um efeito anticatabólico de poupar massa magra, eu ganhei massa muscular e perdi gordura ao mesmo tempo de forma bem expressiva. Tudo isso sem os efeitos colaterais androgênicos dos esteroides anabólicos. Déficit calórico, sem treino e ganho de massa muscular. E a verdade é que ninguém te contou. Se você viu vídeo na internet dizendo que isso é mais anabólico que testosterona, cuidado, nenhum desses dados ainda foi publicado, são dados de congresso, sem revisão por pares. E mais, nem sempre o que funciona no macaco pode funcionar no ser humano, e nem sempre do jeito que a gente imagina. Então, por mais que os organismos sejam muito semelhantes, a gente precisa aguardar novos estudos para começar a ter uma opinião mais concreta sobre esses dados. Mas a gente já tem alguns estudos em humanos, e o bimagrumab já está sendo estudado em fase 3, portanto, em breve a gente deve ter mais novidades sobre esses medicamentos. Comparando com os esteroides, aqui a coisa fica interessante. Com a oxandrolona, por exemplo, a gente vê um ganho de 2,5 kg de massa magra em 12 semanas, num estudo feito em idosos com doses de 10 mg. Mas dislipidemia, risco de virilização e colaterais clássicos dos esteroides anabólicos androgênicos podem acontecer. Já o bimagrumab, em humanos, sem treino, a gente viu 7% a mais de massa muscular, cerca de 1,7 quilos de massa magra, e menos 20% de gordura corporal, o que dá cerca de 7,5 quilos de gordura perdidos na média, sem efeito androgênico, de uma oxandrolona, por exemplo, sem derivados de testosterona e trazendo outros benefícios metabólicos que os esteroides sozinhos não trariam. Esse já é um fármaco em estudos de fase 3. E se, além disso, o outro combo dos macacos se confirmar nos humanos, a gente está falando de intervenções comparáveis ao uso de testosterona em doses suprafisiológicas com emagrecimento junto e sem colaterais relacionados ao efeito androgênico dos esteroides. Trazendo uma reflexão crítica aqui para vocês. O que isso muda no mundo real? Bom, isso não é o fim dos esteroides ainda, mas é sem dúvida o começo do fim. Essas drogas não foram criadas para estética, elas foram criadas para tratar distrofia, sarcopenia, obesidade, condições clínicas graves, só que o impacto delas vai muito além disso. Pessoas comuns, atletas, praticantes de academia, com certeza podem acabar utilizando essas estratégias. Por isso, muita gente vai se beneficiar, tanto tendo um ganho estético sem os efeitos colaterais dos clássicos esteroides anabólicos,
como também quem realmente precisa para tratar condições clínicas, para tratar doenças como obesidade, como distrofias musculares, entre outras coisas. Só que quem não faz o básico direito, para quem vive no atalho, nada muda. A gente ainda precisa levar em consideração o estilo de vida. Isso nunca vai ser substituído. E sobre a previsão de chegada no mercado, a gente tem estimativas aí que o bimagrumab possa ser aprovado entre 2027 e 2029. A gente tem a Big Pharma inteira aí na corrida para esses novos medicamentos, Novo Nordisk, Pfizer, Amgen, Regeneron, a Lilly. A era dos esteroides está ficando obsoleta. Mas grava isso, nenhuma droga no mundo vai te salvar da sua própria preguiça. Isso não vai substituir o treino, a disciplina, a constância, mas para quem já faz tudo certo, bem-vindo ao próximo nível da biotecnologia. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quer um acompanhamento sério baseado em evidências, o link para consultar comigo está na descrição. Vem comigo e até o próximo vídeo.